Vamos então falar sobre o fluxograma de processos. Ele vai ser o que eu vou mais falar nessa aula. Por quê? Porque é aquele que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto disciplinar. Esse fluxograma ele é mais completo que o diagrama de blocos, em termos de quantidade de informação que vai ter e as identificações que a gente vai trazer. Porque, por exemplo, quando a gente tem um fluxograma de blocos, eu preciso escrever dentro de cada bloco qual é o equipamento ou operação unitária que está sendo realizada. Já no fluxograma de processo, pelo desenho que vai estar ali, eu consigo identificar qual é, sem precisar ler. Por que que isso é importante? Porque se acontece alguma coisa naquela planta, ou se esse fluxograma não está na minha língua nativa e eu não sei ler aquela língua, pelo desenho eu consigo identificar o que é, porque esse desenho é padrão, é universal. Ele contém as informações para a gente poder desenvolver todos os balanços de massa e energia dentro de um processo. Além disso, ele tem informações de pressão, das correntes, do tamanho dos equipamentos e os principais controles que estão incluídos dentro daquele processo. Esse fluxograma mostra para gente as tubulações que a gente tem no sistema. Não com espessura, não com diâmetro, mas apenas aquelas tubulações que vão passar. Essas mais completas é lá no outro fluxograma de tubulações e controle. Ele vai mostrar para gente os símbolos dos principais equipamentos e também os nomes e identificações de cada um deles. Se vocês já trabalham numa indústria, já foram visitar uma numa visita técnica, vocês podem ter reparado que nesses equipamentos, né, nas operações unitárias ou nos processos unitários, existem nomes. Esses nomes são símbolos de letras e números. E esse mesmo código, ele tá lá no nosso fluxograma, que é justamente para a gente relacionar uma coisa com outra. E a gente vai aprender a colocar esse nome. Nós podemos colocar os controles e válvulas que afetam a operação desse sistema e as interconexões com outro sistema. O que seria isso? Por exemplo, a gente vai ter uma mudança de temperatura. E nessa mudança de temperatura, a gente vai utilizar uma caldeira, que não faz parte do nosso processo principal. Nesse tipo de fluxograma, a gente pode colocar ela parte com identificação de corrente de uma outra cor, para a gente ver que ela não faz parte do nosso processo principal. Além disso, na identificação, a gente pode colocar que aquela caldeira faz parte de uma outra planta, e tudo isso vai ficar muito claro. A gente pode identificar as principais rotas de bypass e recirculação, além de taxas dos sistemas e valores operacionais, como temperatura e pressão para os fluidos, mínimo, normal e máximo. Além disso, a gente pode ter a composição do fluido. No próprio fluxograma, a gente coloca valores de informação simples de enxergar, então a temperatura, a pressão que a gente utiliza e o valor da corrente. Agora, a composição, ela vem numa parte separada desse nosso fluxograma. Este daqui é um outro exemplo de fluxograma de processo que eu quero mostrar para vocês. Como vocês podem verificar, nós temos colorações diferentes em partes do processo, que ele mostra situações diferentes que acontecem dentro desse nosso processo. Nós temos aqui, olha, a identificação do equipamento, que a gente pode, pela letrinha, identificar o que é. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente cada uma delas. Mas esses símbolos aqui, esses códigos, desculpa, eles estão mostrados aqui em cima do nosso fluxograma. Então, ele identifica para a gente o que está colocado ou o que acontece em cada um desses sistemas. Esse primeiro aqui, olha, ele é um V. Um V é um vessel, que é um tanque, né? E ele é, olha, alimentação de tolueno desse nosso processo que tem aqui. Então, aqui eu tenho a identificação dele e aqui em cima eu leio para ver o que é. Vou mostrar para vocês mais para frente como é que a gente faz essa identificação. Nós temos a numeração dele também. Se vocês separarem, ó, existe uma sequência para a gente numerar. Como que é essa sequência? O mesmo código de equipamento, ele possui uma sequência. Então, aqui eu tenho 101, aqui 102, aqui 103, aqui 104. Quando eu mudo de equipamento, ele passa de ser de V para H, eu começo a contagem novamente, que é o que está acontecendo aqui em cima. Essa sequência aqui em cima é na sequência dos equipamentos que aparecem lá. Então, aqui olha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, a gente tem a mesma sequência acontecendo aqui em cima. Como eu falei para vocês, esses desenhos, esses símbolos que a gente tem aqui, eles possuem um padrão internacional que eu vou mostrar para vocês onde que a gente acha e como a gente identifica isso nos programas que a gente vai utilizar. Mas olha, só de olhar a gente consegue identificar qual que é
o equipamento. Então, isso aqui, por exemplo, a gente sabe que é uma torre. Por quê? Porque a gente tem aqui até os pratos dentro dela mostrando pra gente. Então, a gente precisa olhar e identificar o que é. Esses daqui, olha, que estão aqui embaixo, são bombas. Esses daqui são trocadores de calor. Então, é um padrão universal para isso. Nós podemos identificar as válvulas, os tipos de válvula, porque cada válvula é representada de um jeito diferente. Se a gente tem uma válvula gaveta, uma válvula global, então tudo é identificado. Se é uma válvula de controle. Nós temos também as identificações das correntes, que são muito importantes. Elas são feitas através de losangos, na sequência que elas acontecem no nosso sistema e com numeração dentro desse losango. Então, eu não posso pôr a corrente 1 aqui, a corrente 2 aqui, a corrente 3 aqui, não. A gente precisa seguir uma sequência para colocar as identificações das correntes. E a gente tem também os dados dessas correntes, que aqui em cima, olha, ele vem identificado o que é, mas normalmente não vem escrito, vem dentro desses quadradinhos aqui, desses símbolos, qual que é a unidade de medida daquilo. Por quê? Porque na identificação do fluxograma a gente só tem os valores, tá vendo aqui? As unidades, elas ficam à parte no nosso fluxograma. Elas podem estar tanto dentro como do lado, precisa estar identificado o que é. Mas isso daqui também existe um padrão. A gente não pode colocar, por exemplo, uma hora aqui temperatura, uma hora pressão, não. A temperatura é sempre no retangular, a pressão ela é sempre no trapézio e o fluxo máximo ele é sempre no paralelepípedo. Nós também podemos identificar alguns controles básicos, né? Além de controle de loop que a gente vai ter aqui. Então, eu vou ensinar para vocês como é que coloca, mas a gente pode colocar uns controles de processos simples aqui nesse nosso sistema para fazer identificação. Além disso, como eu falei para vocês, ele identifica sempre a entrada e a saída desse nosso processo. Então, através dessas bolinhas aqui, olha, ele identifica o começo e o final do nosso processo. Nós podemos ter também no fluxograma de processos algumas informações adicionais, como eu falei para vocês, que são as pressões, as temperaturas de cada elemento, a fração molar de cada elemento na corrente, ele vem numa tabela à parte. Então, eu espero que no que vocês forem entregar para mim, tenha tanto as identificações aqui, a principal no próprio fluxograma, e as informações adicionais na tabela. Professora, eu não posso colocar tudo aqui na tabela? Não, eu realmente quero que ela seja identificada aqui no nosso sistema. Professora, por que está identificado diferente? Aqui eu tenho um quadradinho, lá eu tinha um losango. O padrão é um losango, mas esse daqui é um fluxograma desenhado em um sistema que ele já calcula todo o balanço. E é o padrão deste programa, né, deste software que é utilizado. Mas a gente vai usar o padrão universal, que é o losango com o númerozinho da corrente. A gente precisa que nesse fluxograma contenha algumas informações básicas, como eu falei para vocês, e nós vamos agora estudar cada uma delas. Então, a gente vai estudar a topologia do processo, que são os locais do equipamento e as correntes, as informações que a gente precisa da corrente, que eu já mostrei para vocês, que são identificadas por números e losangos, e as informações dos equipamentos que a gente precisa. Vamos começar pela topologia do processo, que identifica quais são os equipamentos que a gente vai utilizar. Eles são mundialmente definidos pela American Society of Mechanical Engineers, ASME. Se vocês procurarem no site deles, vocês vão ter o símbolo de cada operação ou processo unitário. Mas eu vou deixar para vocês uma apostila com essas informações também. Aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá bom? Mas depois eu vou deixar uma apresentação completa com vários desses equipamentos, mas para não ficar aqui falando e ficar cansativo para vocês. Mas esses daqui são exemplos de trocadores de calor. Aqui, ó, quando a gente tem a entrada ou a saída de um processo, a gente tem esse símbolozinho. Então, o branquinho, ele fica sempre pro lado de dentro do processo, e o pretinho, aonde ele não existe. Então, antes de começar e a hora que ele termina. Aqui para vocês que eu falei, ó, os tipos de válvula que a gente tem no processo. Aqui as correntes, a identificação do controle que eu vou mostrar para vocês. Aqui os tipos de reator, os tipos de tanques, né, os vessels. Então, a gente tem diferentes identificações de acordo com o que a gente precisa. Aqui mais um pouquinho para vocês, né, das identificações das válvulas, das bombas, compressores.
Aqui também outros tipos de vasos, de trocadores e os símbolos que a gente tem aqui das linhas. Essa eu quero chamar um pouquinho de atenção. Então, equipamentos futuros, eles são identificados por essa linhazinha tracejada bem pequenininha. E a elétrica é tracejada, olha, com uns traçados maiores que a gente tem. O processo principal, ele é colocado por uma linha mais grossa e aqueles secundários por uma linha mais fininha. Quando a gente tem um transporte pneumático, ele é identificado dessa maneira, e o hidráulico, através dessa identificação aqui. Quando a gente tem o tubo capilar, através desses xizinhos, e os sinais eletromagnéticos, através dessa ondulação aqui. Esse daqui, eles já são os tipos de controle que a gente tem, mas eu vou falar mais pra frente sobre ele, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o nome no equipamento. Esse XX aqui é a letra correspondente ao nosso equipamento. Então, eu posso ter um compressor indicado por C, eu posso ter um trocador de calor indicado por E, um trocador de calor a fogo, que é o H, a bomba, que é o P, o reator, que é o R, e assim por diante, né? E identificado também, a gente pode pegar naquele do ASME. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, a gente tem um reator, então eu vou colocar o R, que é do reator. Esse Y aqui, ele indica qual é a planta que a gente está trabalhando. Então, pode ser a planta 1, a planta 2, a planta 3. Então, vamos colocar que a gente está trabalhando na planta 1. Coloca o número 1. Esse ZZ aqui é o número do equipamento que a gente tem naquela sequência. Então, se é o primeiro reator que aparece, ele vai ser o 01. Mas e se for o quinto reator que vai aparecer? Então, vai ser o R, que é o reator, 1, que é a mesma planta, e 05. Então, a sequência de numeração é de acordo com o equipamento. Se depois do primeiro reator eu tiver um tanque de armazenamento, aqui ó, um TK, um tanque de armazenamento, ele vai começar a contagem de novo. Eu estou na mesma planta e agora ele vai ser 01. Eu não faço na sequência, tá bom? A sequência é só dentro de um mesmo tipo de equipamento. Vamos usar como exemplo essa bomba que a gente tem aqui, mas eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito grande.